Será que as pessoas se importam com a verdade? Você já compartilhou alguma notícia falsa com alguém? Ah, sim, já acabei compartilhando, sim, pelo que eu vi, assim, entre amigos, conversar, e depois a gente vê que não é verdade, né? Esse é um tema bem delicado, né? Eu acredito que na liberdade de expressão, mas eu também acredito na ética da expressão, de como você expressa e o que você expressa, né? Em respeito a si e ao outro. Fake news. Um fenômeno ampliado pela tecnologia, pelo uso das redes sociais. No compartilhamento das fake news, hoje em dia, com o celular nas mãos, é como se cada um de nós fosse uma mídia responsável pela disseminação de desinformação. As fake news têm um grande poder viral, espalham-se rapidamente. São pessoas prejudicando outras pessoas com apenas um clique. Aquele que apanhou, ela não esquece. Aquele que bateu, estava todo mundo falando, parecia que era aquilo, então a gente vai, embarca, é feito manada, mas não era, viu? Desculpa aí. Não tem desculpa aí, né? Em danos que produzem, vamos dizer assim, impacto traumático, a reconciliação, a reparação, o voltar atrás, devia ser muito mais, assim, rigoroso do que o que a gente tem visto hoje. A manipulação de notícias, infelizmente, ganhou proporções ainda maiores nos tempos modernos. Há algumas semanas, uma publicação do jornal Folha de São Paulo provocou polêmica no sul do Brasil. Uma jornalista da mídia escreveu em sua coluna que havia viajado para Urubici, em Santa Catarina, e sido recebida por saudações nazistas na cidade, ao avistar nos telhados de duas casas a palavra Heil. Termo que ficou conhecido pela saudação alemã usada na época da Segunda Guerra Mundial. Heil Hitler, salve Hitler em português. Mas tudo não passou de uma interpretação errada da jornalista, que antes de verificar o motivo da marca dos telhados catarinenses, publicou a fake news, provocando transtorno na região. Heil é o sobrenome da família de Valmir Heil, proprietário das casas, e que pintou o sobrenome da família para divulgar o empreendimento de aluguel de casas na Serra Catarinense. Mas, afinal, o que são fake news? São notícias falsas, publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Apresentam títulos chamativos e informações tendenciosas que facilmente chamam a atenção de leitores desavisados. Esse tipo de texto, em sua maioria, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. A manipulação de notícias relacionadas à Igreja Universal vem acontecendo através de diversos veículos de comunicação. Entre janeiro de 2016 e maio deste ano, foram registradas 2.084 publicações negativas, tendenciosas e falsas relacionadas à Universal. Quando uma mentira é falada, a verdade acaba nunca alcançando isso. Por quê? O jornalista vai lá, muito maldosamente, já é estratégico da parte deles, é claro, lançam a notícia mentirosa ou tendenciosa e depois eles recebem o nosso pedido de direito de resposta. Claro, ele vai nos atender, o veículo é obrigado a fazê-lo. Só que acontece que depois ninguém vai voltar naquela mesma notícia para ler novamente e ter acesso àquela informação que a instituição passou, né, repondo a verdade. Entre os veículos que mais investem nessas fake news e informações tendenciosas, se destacaram o UOL e seus sites parceiros. RD1, DCM, Folha de São Paulo e TV Foco aparecem em seguida. A disseminação deste material seria um reflexo do preconceito, não apenas contra a Igreja Universal, mas também contra a fé evangélica. Isso incita que cada um adquira uma postura de criar o seu próprio sistema de valores, de crenças e de colocar numa espécie assim de incerteza o que é que nós chamamos exatamente de verdade.
Infelizmente, os fake news, as notícias falsas, têm afetado milhões de pessoas pelo mundo afora. Vários nomes têm sido jogados ao chão, ao lixo, por causa de um fake news. Casamentos acabam por causa de um fake news. Colaboradores são mandados embora, perdem seus empregos por causa de fake news. Instituições têm a sua reputação manchada ou arranhada por causa das notícias falsas. As notícias falsas têm afetado a vida de muita gente. E muitos hoje sofrem exatamente por causa de uma notícia falsa. Há pessoas que estão neste exato momento pleiteando uma ação judicial exatamente por causa de uma notícia falsa. E foi por causa dessas notícias falsas que o senhor José Rosa passou anos sofrendo antes de finalmente chegar à Igreja Universal do Reino de Deus. Porque ele pensava que tudo que se ouvia falar da Universal era realmente fato, era verdade. Vamos acompanhar a sua história. Meu nome é José Rosa, tenho 58 anos de idade, sou consultor jurídico. Eu tive uns problemas com a Igreja Universal e principalmente com o Bispo Edir Macedo. Eu não gostava dele, eu tinha raiva dele, ódio dele, eu queria que ele morresse, ficasse torto, paraplégico. Tinha situações que eu passava em um determinado local de uma praça e eu estava de cara com ele naquela praça. E ele falando com aquele povo, com aquela Bíblia na mão dele. E isso me deixava super bravo. Eu passava bem no meio, para atrapalhar o que ele estava falando para as pessoas. E nessa que eu passava, ele me olhava e eu passava batido, com o terno claro que ele tinha, e passava ladrão e ia embora. Então isso começou a me pegar cada vez mais. E quando eu cheguei na minha casa, uma certa ocasião, eu tive uma surpresa. A minha mãe, e eu fiquei sabendo que a minha mãe também estava frequentando essa igreja. E que nessa igreja ela colocava meu nome. Fiquei com uma raiva da minha mãe, como fiquei do Bispo Edir Macedo. Mas a gente sabe que nem tudo do jeito que a gente quer, né? E em 2009 eu tive um problema muito sério. E meu irmão falou assim para mim: meu filho, eu tenho a idade de ser seu pai. Eu sou seu irmão mais velho, você tem que me respeitar. Você não tem mais nenhum lado para você poder escolher. Eu vou te convidar para ir para a Igreja Universal. Meu Deus, eu queria pegar o meu irmão e estrangular ele. Continuei ainda nas minhas mentiras, da minha prostituição, bebendo, porque eu saía do banco, onde eu trabalhava, 11 horas da noite, só voltava no outro dia 6, 7 horas da manhã. Já fui encontrado até na avenida, eu e o meu amigo, o guarda batendo: o que está fazendo aqui uma hora dessa, vocês aqui? Bêbado, dormindo no meio de uma avenida muito conhecida. E nessas eu fui procurar a Igreja Universal com meu irmão. Lá eu só esquentei o banco, porque tudo que eu olhava lá eu desconfiava. Eu não estava vendo uma coisa que... eu nem ouvia que eles falavam. Eu estava esquentando o banco. Quando falava em oferta, em dízimo, meu Deus, misericórdia. Ali eu pegava mais bronca deles. Então eu só esquentava o banco. Mas uma certa oportunidade eu estava já no fundo do poço, eu não tinha mais o que recorrer, já tinha perdido família, já tinha perdido tudo, trabalho, não tinha mais nada. Aí eu comecei a pensar: peraí, poxa vida, todo mundo fala que está dando certo. Eu estou falando mal e não está dando certo. O que eu vou fazer? Eu tomei uma decisão. Eu falei: vou começar a ouvir e vou praticar. Peguei um pastor na igreja: pastor, por que meu carro quebra toda hora? Senhor José Rosa, você é dizimista? Não, senhor, eu só frequento a igreja. O dia que você entender o que eu estou te falando, você vai compreender. Eu duvido o seu carro quebrar. Eu duvido você ter esses problemas que você está tendo, que eu estou te acompanhando. Depois você me fala, pensa no que eu estou te falando. E nessas daí eu estava levando lá 3 milhões de CD. No mesmo dia, roubaram esse CD. Fui fazer umas entregas e acabaram roubando esse CD, essas caixas. E eu já tinha feito um pacto com Deus que eu não ia mais mentir, que eu não ia mais me prostituir.
que eu não ia mais beber, que eu ia seguir os caminhos corretos, para ver se dava certo a minha vida. E quando eu cheguei lá na empresa, eu falei, roubaram. Então, Sr. José, você vai falar que você foi assaltado, mão armada, e você vai receber tudo de volta. Eu falei, não, vocês estão me falando eu para mentir, não posso mais mentir, está errado. Quanto é? Na época, acho que eram uns 4, 5 mil reais que eu tinha que pagar de volta para eles. Foi o que eu fiz, eu trabalhei 2 meses lá, sem ganhar um tostão, e eu paguei minha dívida, eu fui embora e fiquei desempregado. Aí foi feio. Aí não pagava água, não pagava luz, não pagava aluguel, não pagava nada. E lá na Igreja Universal eu falei com Deus, falei, olha Deus, agora é com o Senhor. Porque agora eu não vou mentir mais. Eu vou ser reto, eu vou ser correto, eu vou para cima. Eu comecei a praticar, comecei a ler, ser dizimista, ser ofertante, comecei a estudar e a partir desse ano que eu comecei a receber o Espírito Santo, que eu tive o Espírito Santo, eu comecei a ter paz, eu comecei a falar mais baixo, eu comecei a ter mais mansidão, mais domínio, eu comecei a ter mais postura no modo de falar, no modo de pensar, no modo de trabalhar principalmente. Eu tinha um controle. O Espírito Santo ele te dá um controle para tudo. Eu me recordo que eu estava quando eu ficava nervoso, eu esmurrava a parede, eu dava cabeçada na parede, eu rasgava a roupa. Hoje em dia, eu tenho paz. E nessas eu, graças a Deus, eu consegui constituir uma família, sou um homem casado hoje, eu tenho escritório de advocacia, eu tenho aqui em São Paulo, em Guarulhos, tenho também em São Vicente. Eu sou um homem hoje, graças a Deus, realizado. Eu sou um homem mais que abençoado hoje. Eu gostaria de pedir desculpa ao Bispo Edir Macedo, à Igreja Universal, ao meu irmão. Hoje eu quero agradecer de todo o meu coração por tudo que eu aprendi, que eu venho aprendendo. A minha vontade agora é de sempre estar falando de Jesus para as pessoas, porque quando a gente vai na casa das pessoas, poxa, José, você é diferente, você não é mais aquela pessoa, né? Você transmite paz, você chega aqui, parece que tem uma coisa diferente, uma calma, uma paz com você. Então, eu vejo que eu perdi muito tempo. E o tempo não é meu, né? O tempo é de Deus. E como está em Eclesiastes 3:1, o tempo determinado é o tempo abaixo de Deus, não é o nosso. Nós temos uma quantidade de pessoas na igreja, a gente vai evangelizar e nós somos um determinado bairro e chegando lá, a gente começa a entregar os jornais, bater a porta, né? Tocar a campainha e falar de Jesus para as pessoas, né? E eu toquei a campainha, eu estava com a camisa, né? Uniforme, né? Evangelista, Igreja Universal. E a pessoa lá, logo ela me olhou, ela já falou, você é daquela igreja de ladrão que faz uma lavagem cerebral nas pessoas? Eu não quero o jornal de vocês, não, né? Mas o jornal já estava na caixinha do correio dele. Ele pegou o jornal, amassou o jornal e jogou na minha cara o jornal. Eu falei, um dia vou ver o senhor lá, porque eu estava dessa posição que o senhor está. E quando eu estava numa hora que eu mais precisava, foi a Igreja Universal que eu fui procurar. Essa pessoa que falou que nunca entrava na Igreja Universal, ele começou a praticar, começou a ficar com a gente, começou a ouvir, começou a evangelizar. E hoje ele é um dos nossos, ele faz parte do nosso exército. Hoje ele está casado também, é um homem de Deus, é um obreiro também. Porque qualquer lugar que eu vá, é o Espírito Santo que eu ponho na frente. Sempre, onde eu vou, o que eu vou fazer, de manhã eu acordo, nem o celular eu pego. Eu já fiz um pacto com Deus. Se tem algum de vocês que também tinha o mesmo preconceito que eu tinha, de raiva, ódio, de que o bispo era charlatão, estelionatário, bandido, que ele fazia lavagem cerebral. Se você tem esse preconceito ainda hoje, pode procurar uma Igreja Universal. Que você que não está bem,
porque na realidade eu falava que o bispo era mentiroso, se prostituía, que era isso, que era aquilo. Na realidade, eu era aquilo. Ele não. Ele estava ganhando a minha alma, ele estava explicando, ele queria. Então, vá você numa igreja universal, mais próxima da sua casa, faça essa experiência. Entenda, ouça, não faça que nem eu, não. Que eu ia lá e ficava esquentando o banco. Entenda o que estão te passando. Procure entender. Ele fez prova com Deus. Levou tempo, mas finalmente provou a palavra de Deus. E viu que Deus é bom. O que está escrito se cumpriu na vida dele. Provai e vede que o Senhor é bom. Foi vítima dos fake news, como talvez você que me acompanha agora seja uma vítima de fake news também. Acredite em tudo que a mídia fala com respeito à Igreja Universal do Reino de Deus. Fala de negativo. A mídia não mostra o trabalho social da igreja. Quantos milhões de pessoas a Igreja Universal tem ajudado ao longo desses 46 anos? Estamos agora para celebrar o nosso 46º aniversário, dia 9 de julho. A mídia não fala das pessoas que tiveram suas vidas ressocializadas através do trabalho feito Universal nos presídios, o trabalho feito pelo Grupo Unisocial, que trabalha com os menores infratores. A mídia não fala dos milhares de casais que tiveram seu casamento restaurado. Na quinta-feira passada, dia 8 de junho, nós tivemos a celebração de casamentos e só aqui no estado de Santa Catarina foram 237 casais que receberam a bênção do altar, se casaram na presença de Deus. A mídia não fala das milhares de pessoas que foram libertas dos vícios, das drogas, do álcool e tiveram suas vidas transformadas e restauradas. E o que dizer das famílias que hoje vivem em paz, têm seus filhos na presença de Deus, lares totalmente reconstruídos? Pois é. Será que você não está sendo mais uma vítima de notícias falsas, dos famosos fake news? Talvez você seja uma dessas pessoas que dizem assim: eu não ponho os pés nessa igreja nem morto. Pois é, não espere morrer, porque de repente sua família pedirá que o seu sepultamento seja realizado por um pastor da Igreja Universal. Não espere por isso. Dê um passo de fé. Venha e veja. Você não vai pagar absolutamente nada, não custa nada. Se você tiver medo de ser roubado, deixe a sua carteira em casa, seus cartões em casa. Não traga absolutamente nada. Sente-se e ouça o que nós temos a falar. Veja com seus próprios olhos. Tire as suas próprias conclusões. Aí sim, não fique comendo pelas mãos dos outros. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz. Você raciocina. Então, tome as suas próprias decisões e tire as suas conclusões. As portas da Universal estão abertas diariamente. Hoje, por exemplo, segunda-feira, dia do Congresso para o Sucesso, nós estaremos realizando um trabalho muito especial, a bênção sobre todas as famílias. Há muitas famílias sofrendo financeiramente. De repente, você é a única pessoa que está trabalhando na sua casa. Você tem muitas bocas para sustentar e isso está pesando sobre você. Então, convide aqueles familiares que estão desempregados, aqueles familiares que estão endividados, venha receber a bênção de Deus sobre a sua casa nesta segunda-feira. Durante todo o dia, em todos os horários, em todas as reuniões, estaremos realizando esse propósito especial. Vamos a esse intervalo que fala mais a respeito. Em casa, onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Seria cômico se não fosse trágico. Esse ditado popular, porém, tem sido a realidade vivida por muitas famílias. A sociedade está repleta de casos trágicos, onde um problema financeiro foi o estopim, causador de separação, desunião, discórdia e algumas situações, até a morte. Para combater esse problema que tem atingido milhares de pessoas, pela primeira vez no Congresso para o Sucesso, estaremos realizando a bênção especial para todas as famílias. Do altar
sairá a unção, o poder e a prosperidade para abençoar toda a sua família. Na oportunidade, estaremos ungindo a chave da sua casa, para que haja proteção e portas abertas. Traga toda a sua família. Segunda-feira, 12 de junho. A bênção especial para todas as famílias. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Um lugar diferente para quem deseja resultados diferentes. E você não vai pagar absolutamente nada por essa bênção sobre a sua família. Convide os familiares que estão endividados, desempregados, os que têm comércio, empresários, autônomos, que estão passando por lutas, por dificuldades. É promessa de Deus abençoar o trabalho de nossas mãos e a nossa família. Se você crê, então dê um passo de fé. Nesta segunda-feira, 12 de junho, em todas as Universal. Para você que está aqui em Florianópolis, no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, número 1310, aqui no centro, com estacionamento e creche gratuitos. Se você nos assiste de qualquer localidade do estado, basta acessar o site universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Ou então, ligue para o 48 32 16 6162. Nós vamos te atender, vamos te dar o endereço mais perto da sua casa. Para você que nos assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 18h30 com o pastor Rodrigo e a Vigília das Grandezas às 22 horas com o bispo Jadson Santos. E em todas as Universal espalhadas pelo Brasil. Nós estamos vivendo o mês da prova. Provai-me nisto. Estamos colocando a palavra de Deus em prova. Se você quer saber se o que está escrito é verdade, faça a sua prova com Deus. Faça exatamente o que está escrito aqui, olha. Provai-me. Quando você provar essa palavra, você verá que ela é verdade. E ela vai se cumprir na sua vida. Vamos agora acompanhar o que pessoas têm a dizer a respeito desta reunião que acontece no meio de semana, nas quartas-feiras, à noite do Maná Escondido. Gabriela, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, tem me ajudado no crescimento espiritual da minha fé, é um fortalecimento, porque a gente para no meio da semana, na quarta-feira, para receber o ensinamento que vem dos céus, vem de Deus para nos fortalecer, porque no dia a dia há lutas, há dificuldades, então a gente tem que estar ali com a fé, a bateria recarregada, para poder se fortalecer e permanecer firme. Tem valido a pena para você? Com certeza. O que você tem a dizer para essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo? Bom, para que ela não perca tempo, ela venha o quanto antes. Não vai acrescentar mais ainda na fé dela, vai acrescentar mais ainda na comunhão dela com Deus. É um crescimento espiritual para ela e que ela não perca tempo. Dona Flávia, o que as reuniões de quarta-feira têm lhe ajudado? Tem me ajudado muito, pastor, principalmente na questão espiritual. Cada dia o Senhor tem me moldado, tem feito uma transformação no meu interior. Era uma pessoa, quando eu cheguei na Universal, uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa. Tomava remédio para dormir, para me manter mais calma. Era muita irritação, muita irritabilidade, tinha um descontrole emocional muito grande e era perceptível isso com as pessoas, com minha família, com todo mundo. E nisso, às quarta-feiras, buscando, o Senhor tem trabalhado, mudando minha personalidade, meu caráter. Eu sou uma pessoa que olha para mim e vê que eu sou uma pessoa mais calma, tranquila, serena, tenho um domínio próprio, tenho um equilíbrio. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está passando pelo mesmo que a senhora passou um dia? Que venha. Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Se livrar de noites perdidas de sono, eu não dormia. E olha que eu tinha um dia exaustivo, cansativo de trabalho, na correria. E chegava à noite, não, hoje eu vou dormir, estou tão cansada, eu vou dormir. Eu não dormia. Se eu não tomasse alguma medicação para dormir, eu passava a noite em claro. E hoje não passo mais por essa situação, é tudo diferente, tudo se fez novo. Valeu a pena? Muito a pena, muito a pena. Danicelli, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado?
A reunião de quarta-feira me ajuda a estar mais próxima de Deus, né? Eu cheguei numa situação meio complicada com a vida sentimental e estava no mundo, tinha me perdido, tinha me afastado, na verdade, e ela me ensinou a como chegar a próximo de Deus, ter um encontro com Deus, Espírito Santo. Você disse que se afastou. Como foi quando você se afastou? Como é que ficou a sua vida? Ficou destruída, né? Crise de ansiedade todo dia, eu não tinha perspectiva de futuro, minha vida em todas as áreas estava sendo destruída e através da reunião de segunda, de quarta, de segunda, de sexta, todas as reuniões da igreja foram me ajudando a me aproximar mais de Deus. E como você está hoje? Hoje em dia eu tô mudada, totalmente transformada, assim. Aqui tinha aquela pessoa que estava com crise de ansiedade, com vontade de acabar com tudo, não tinha perspectiva de nada. Hoje em dia eu tenho refrigério para a alma, né? Tenho o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo e tem sido uma transformação de vida, dia após dia. O que você tem a falar para essa pessoa que está afastada também e não tem forças para voltar? Eu digo que o encontro que eu tive com Deus foi aqui na igreja. O encontro que eu tive com Deus foi realmente quando eu reconheci que eu precisava de Deus. Tanto que o motivo que me fez voltar foi pela saudade de Deus. Então eu digo para vir com tudo, se entregar com tudo, deixar, porque o mundo só vai fazer você se perder cada dia mais, se perder de si mesmo, se perder dos seus sonhos, dos seus objetivos. E aqui com Deus você se encontra a verdadeira alegria. Valeu a pena? Valeu a pena. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Nesta quarta-feira, uma noite mais que especial. Sobre a minha mesa, com muita alegria. Para todos os que querem um alimento incomparável. E servirei do precioso e escondido maná. Capaz de nutrir a alma e dar vida a todo aquele que dele comer. Um alimento que dura por toda a eternidade. Participe da noite do maná escondido. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal. Que o Espírito diz. E você que tem sede de conhecer a Deus, para valer, é o nosso convidado especial. Nesta quarta-feira, especialmente às 19h, a noite do maná escondido, e eu peço que você traga a sua Bíblia, porque Deus se revela através da sua palavra. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Eu peço que o Senhor consagre esta água com o teu poder e quando essa pessoa beber da mesma, que ela receba forças físicas e espirituais, a fim de lutar para mudar a história da sua vida. Meu Deus, lembra-te dos encarcerados, dos hospitalizados, dos acamados. Lembra-te dessa pessoa que vem sofrendo com depressão, um vazio na alma e já não sabe mais o que fazer. Mas por conta do que ela assistiu e acompanhou nessa programação, nasce uma esperança de que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza. Então somente ela consiga chegar aqui, meu Pai, ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática, para então colher os frutos dessa obediência. É o que nós ligamos na terra e pela fé é ligado nos céus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. A fim de ter membros mais perto para podermos cuidar, orientar, incentivar ou ajudar, temos o WhatsApp do SOS Universal. Para você ligar ou enviar mensagem de texto ou áudio, é a Universal querendo lhe acompanhar para o seu crescimento espiritual.